Fala, corredores que não querem cometer mais erros na corrida, tudo bem? Aqui quem fala é o Arley, do Corre Major. Estamos iniciando mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, vai sapecando o like aí e se inscrevendo no canal para nos ajudar, ok? Há algum tempo que eu queria gravar esse vídeo a respeito de erros que eu cometi logo no início da minha jornada, né? Logo no início que eu comecei a correr, botei o meu primeiro tênis no pé assim para sair para a rua e correr, até o ato de querer performar dentro dessa corrida, buscar os meus RPs. Então, eu listei alguns erros e dentre eles eu botei uns 5 erros graves que eu cometi quando iniciante, que espero que você não cometa, por isso que eu vou contar aqui para vocês quais foram esses erros e por que devemos evitar. Antes de eu começar a falar sobre os principais erros que eu cometi, eu quero que você tenha em mente que há uma grande diferença entre correr na rua e treinar corrida de rua. O que eu quero dizer com isso? Correr na rua é aquela pessoa que está sem nenhum objetivo na corrida, né? Ele corre estritamente, vamos dizer assim, para saúde, né? Para o cardio, para perder peso, mas que não tem nenhum objetivo de performar, de aumentar volume, dar só aquele trotezinho, né? Aquela corridinha básica no final da tarde e não passa disso e não tem nenhum outro objetivo. Não há nada errado nisso, mas esses erros que eu cometi foi logo depois que eu tomei gosto pela corrida, né? Que eu passei dessa fase de querer correr para sair da inércia e passei a tentar ser um corredor amador performático, né? Digamos assim, tentar performar, melhorar meus tempos, melhorar minha condição a cada dia dentro do mundo da corrida. Então, a partir desse momento que eu comecei a tentar a melhorar, né? Que eu comecei a buscar meus primeiros tempos, aumentar a distância, eu cometi uma série de erros, né? Eu não sabia diferenciar essa coisa do correr na rua e treinar corrida de rua e confundi tudo e foi daí que eu cometi meus principais erros que custaram muito caros e que eu vou contar a partir de agora. O que eu tenho para contar é um erro bem comum, que é quando a gente quer realmente evoluir na corrida e começa a treinar de qualquer jeito. A gente não sabe o que fazer, né? Apenas quer aumentar a distância, aumentar a corrida e não sabe que a gente precisa de estímulos diferentes, treinos diferentes, precisa fazer muita coisa, né? E ao mesmo tempo não faz nada, né? A gente só vai correndo na doida, digamos assim. E esse foi o meu primeiro erro, que eu treinei, comecei a treinar sem técnica, né? Sem postura, sem saber posicionamento de braço, sem saber passada, como entrar com o pé na minha passada. E isso foi bem ruim, né? Porque eu fui querendo correr mais, né? Fui querendo performar melhor e isso sobrecarregou tendões, né? Eu comecei a ter a temida canelite, dor no joelho, né? Tudo isso porque eu não fiz trabalhos básicos, né? Trabalho de educativo, né? Trabalho de equilíbrio, nem fortalecimento, nada disso, né? Apenas fui correndo, pensava que era só isso, né? Não sabia diferenciar esse correr na rua para treinar corrida de rua e só ia correndo, né? Só ia correndo. E isso me custou bem caro. Então o que eu indico para vocês é fazer um trabalho correto de educativos, trabalho de equilíbrio, de postura, né, para que você possa correr eficiente, né, de forma a gastar menos energia e não sobrecarregar certas partes do seu corpo que são fundamentais aí para a corrida, né, para você não se lesionar e não ter problema. Um outro erro que eu cometi é praticamente a continuação do erro um, né, que eu não fiz o trabalho de fortalecimento, é um trabalho de base, né. Fortalecimento pode ser considerado um trabalho de base, porque você precisa preparar sua musculatura para você evoluir na corrida, evoluir nas distâncias, evoluir no seu pace, né? Evoluir no seu ritmo em si. E se seu músculo não estiver preparado, você vai sobrecarregar, né? Tendões, vai sobrecarregar joelho, né? Você precisa estar bem estruturado, né? Questão do quadril, o posterior, anterior da coxa, panturrilha, até os pés mesmo precisam de fortalecimento para que você, quando evoluir na corrida, não sentir tanto e não passar esse impacto da corrida para os seus tendões e para onde não deve ser passado, né? Os músculos devem absorver e dar essa propulsão na corrida, não ossos ou tendões precisam ser sobrecarregados para isso. Então, foi uma das melhores coisas que eu fiz desde que eu comecei a correr, foi fortalecimento. Eu sempre odiei fortalecimento, eu não achava
não era nem questão de fazer sentido, é questão de preguiça mesmo. Eu fazia pouca coisa de fortalecimento, achava irrelevante, mas me custou caro também, ajudou a eu ter minha lesão, né, esse enfraquecimento muscular, e depois que eu parei, né, tive que parar por causa da minha lesão, eu descansei da minha lesão, quando eu voltei fiz primeiro um trabalho de fortalecimento, e hoje eu estou uma outra pessoa no meio da corrida. Hoje eu estou conseguindo treinar melhor, performar melhor, né? Eu que voltei a treinar as 2 semanas na rua, 2 semanas e meia por aí, eu estou treinando bem melhor, com consistência e evoluindo de uma maneira correta, né? Hoje eu não sinto mais as dores que eu sentia, estou totalmente curado da lesão e eu não sinto as dores no joelho, nem tendões, como eu sentia na época que eu estava com músculo enfraquecido, né? Então a corrida se tornou mais prazerosa do que era antes, né? Que era a minha corrida para mim passou a ser um sacrifício, né? Um martírio de dor para tentar correr. Depois disso passou a ser um prazer, né? Eu consigo correr da melhor maneira possível e isso é ótimo. Todo o agrupamento de erros que eu estou compilando aqui contribuíram bastante para a minha lesão. Porém, o erro que eu vou passar agora creio que foi o definitivo, né? Eu já vinha sentindo dores, mas quando eu resolvi aumentar o volume de maneira desorganizada, aí foi que o bicho pegou, viu? Então, um erro que você não deve cometer é aumentar o volume exageradamente, sem sentido, cara. Eu passei a fazer longos todo final de semana, mas longos aumentando para minha época, né, que eu tava nem fazia longo, só fazia 5K, no máximo 6K. Eu passei a fazer longo de 12, 15, 16 e por aí vai. Eu já estava almejando chegar aos 20 quilômetros. Eu fui forçado a parar pelas dores, mas esse aumento de longo contribuiu bastante para minha lesão, porque lembra que eu tava correndo sem técnica, né? Não tinha feito fortalecimento e aumentei o volume. Olha aí o tripé para eu me lesionar de forma grave, né? Para quem não sabe, eu tive uma microfissura na tíbia, né? Isso me ocasionou ter que parar de treinar totalmente, né? Eu tive que parar porque não dava para continuar. E isso foi justamente por causa de enfraquecimento muscular, né? Tá correndo errado, né? Por falta de educativos e por ter aumentado bastante o volume, né? Isso aumentou o estresse no osso e ocasionou essa microfissura onde a dor era terrível. No lugar de eu ter parado preventivamente, não, eu continuei treinando. Isto é, eu treinei lesionado. E isso não se faz. Isso foi um erro de iniciante, o afobamento que me custou muito, muito, muito caro. Foi nesse período que eu que a corrida se tornou um martírio para mim, né? Eu já estava lesionado, mas não queria desistir, né? Eu tava assim, né? Corrida é um prazer na minha vida, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e ter que parar significaria um retrocesso na minha vida como um todo. Então eu continuei correndo, cara. Mesmo que eu corria uma semana, né, não melhorando meu pace, doendo, etc, passava uma outra semana descansando, aí tentava voltar de novo e só piorando as dores, né? Tinha dia que eu mal conseguia botar o pé no chão mesmo para andar, não era nem para correr, e eu continuei. E teve essa parte aí do coronavírus, né? Bem no início da pandemia, que tudo parou no Brasil, ficou naquela dúvida, não sabia se podia correr na rua, se não podia. Então eu decidi, parei, pensei, botei a cabeça no lugar e parei de vez, né? Fiquei um bom tempo, mais de mês sem correr para que eu pudesse melhorar. E correr lesionado é o que não se deve fazer, e isso pode ocasionar coisas muito graves e você pode parar de correr para sempre por não ter tratado bem uma lesão. Então não faça isso, isso é um erro de irresponsabilidade. E o quinto erro, se eu não tivesse cometido, eu não teria cometido os quatro anteriores, porque em nenhum momento eu procurei uma ajuda profissional, seja um professor de educação física, seja um orientador, nem uma assessoria online. Se eu tivesse alguém nesse início me dando os toques, né, me passando técnica, me passando planilha, me passando da maneira correta de se evoluir, talvez eu não teria cometido nenhum dos outros quatro erros graves que eu cometi na corrida. Então, fica a dica, se você puder ter um orientador, né, nem que seja uma assessoria online,
ou um professor aí que possa lhe dar aulas presenciais, que seria ótimo, vai, cara. Se você tiver condições de pagar, se você tiver tempo, vá, porque é muito importante e vai evitar que você cometa erros de iniciantes como eu cometi. E erros podem se tornar graves, né? Um professor, ele estudou para isso, né? Ele sabe o que que deve ser feito. Então, você deve confiar no gabarito técnico que ele tem acumulado durante a academia. Então, pessoal, esses foram os 5 erros graves que eu cometi no início do meu treinamento de corrida de rua. Erros que me custaram caro, custaram lesão, e eu não quero que isso aconteça com vocês. Preste atenção na hora que estiverem evoluindo na corrida, né? Saindo dessa fase bem iniciante de trotar, de corrida sem compromisso, para uma corrida mais performática, né? Preste bem atenção para que vocês não se lesionem, não se machuquem, porque corrida é para a vida toda, corrida tem que ser uma coisa prazerosa. é, Se eu fosse listar meus outros erros aqui, daria um vídeo de 3 horas, mas eu listei os 5 mais graves que me levaram a uma lesão. Então, eu vou ficando por aqui. Caso vocês cometeram erros graves também aí, vai botando nos comentários que a gente vai trocando essa ideia. Ah, e compartilhe também esse vídeo com os amiguinhos que estão começando na corrida para que não cometam os mesmos erros, beleza? Até a próxima e tchau, tchau.